Podemos? Então, gente, de volta aqui, né, para continuarmos com o nosso assunto salário de contribuição. Nós já vimos salário de contribuição, parcelas integrantes, não integrantes. Agora eu vou apresentar para vocês as várias hipóteses de salário de contribuição para os nossos diversos segurados. Então, vamos lá. No caso, então, voltando aqui, né, salário de contribuição. Vamos ver qual é a hipótese, primeiramente, para o empregado, valendo a mesma hipótese para o trabalhador avulso. Então, o salário de contribuição para o empregado e o avulso é a remuneração paga devida ou creditada a qualquer título durante o mês pela empresa, não é? Inclusive adiantamentos, gorjetas e as utilidades, exceto as parcelas previstas no artigo 214, parágrafo 9º do Regulamento da Previdência Social, tá certo? Então vejam só, o salário de contribuição vocês vão encontrar no artigo 214 do regulamento, que é a remuneração composta por todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, inclusive adiantamentos, gorjetas e utilidades, exceto as parcelas previstas no artigo 214, parágrafo 9º, que, como nós já examinamos aqui, as parcelas não integrantes seriam o quê? Indenizações, ressarcimento de despesa com o uso do veículo do empregado a serviço da empresa, desde que sejam despesas devidamente comprovadas. Também não integram que, né, nós já vimos lá no parágrafo 9º, as parcelas de natureza instrumental, pagas para o trabalho ser realizado e não pelo trabalho realizado, assim como não vão integrar o salário de contribuição às previsões legais de não incidência. Então, a alimentação, por exemplo, é utilidade, como regra, integra o salário de contribuição do empregado. Entretanto, existe uma lei que cria o Programa de Alimentação do Trabalhador, que diz que a empresa, ao aderir a esse programa formalmente, ao conceder alimentação ao trabalhador, ela não integrará a base de cálculo. Então, a alimentação, apesar de utilidade, quando concedida nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador, não vai integrar o salário de contribuição por expressa determinação legal da lei que cria o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, a gente vai agora examinar qual é o limite mínimo, o limite máximo, e depois a gente voltará a falar de forma minuciosa desse conceito. Então, qual é o limite mínimo do salário de contribuição de um empregado ou de um avulso? O limite mínimo será o piso normativo da categoria. Piso normativo da categoria. Se inexistente o piso, uma categoria que não tem piso definido, vai ser o salário mínimo. Mas o salário mínimo no seu valor horário, diário ou mensal. Daí porque
eu ter a possibilidade de um dado trabalhador que não está sujeito a piso, poderia, num dado mês, o salário dele de contribuição ser inferior ao salário mínimo mensal. Vamos dizer que ele foi admitido no meio do mês, que ele foi demitido, durante o mês, que ele teve faltas que podem ser descontadas do seu salário. Portanto, o valor recebido no mês não será o salário mínimo mensal. Da mesma forma, eu posso ter empregados horistas, diaristas, que, computado o total de horas ou de dias no decorrer do mês, não alcança o valor de salário mínimo mensal, tá? Então, receberiam salário mínimo horário ou diário, portanto, receberiam proporcionalmente às horas ou dias trabalhados, conforme o ajuste feito entre trabalhador e seu contratante. Agora, o limite máximo do salário de contribuição vai ser o teto do regime geral, que hoje está no valor de R$ 3.218,90. Valor esse que deve ser alterado em fevereiro de 2010, tá? Esse ano mudou, Era R$ 3.038,99, em fevereiro passou para esse valor, o teto do salário de contribuição. Significa, portanto, que o empregado que recebe uma remuneração de R$ 5.000 não vai contribuir sobre os 5.000. Desse valor só vai contribuir até R$ 3.218,90, tá? Então, parte do que ele ganha, parte dos 5.000, não serão objeto de incidência de contribuições. Vamos dar uma espiadinha agora na questão do salário de contribuição para o empregado doméstico, tá? No caso do empregado doméstico, o salário de contribuição dele, tá? É a remuneração registrada na carteira de trabalho, tá? Então, essa hipótese de salário de contribuição vale tanto para o empregado doméstico quanto para o empregador doméstico. Então, remuneração registrada na carteira, o limite mínimo do salário de contribuição de um empregado doméstico será o piso normativo da categoria. Piso normativo. Se inexistente este piso, o piso, passaremos a ter como mínimo o salário mínimo, mais uma vez no seu valor horário, diário ou mensal. Ok? Muito bem. E o máximo, limite máximo? Limite máximo, no caso do empregado doméstico, será também o teto de R$ 3.218,90. Então, vamos dizer que uma governanta de uma residência recebesse R$ 5.000. Desses 5.000, apenas 3.218, que seria o teto do regime geral, seria um objeto de contribuição. E essa base salário de contribuição, como remuneração registrada em carteira, limitada a esse teto, é base de cálculo tanto para as contribuições do empregado doméstico quanto do empregador doméstico. Nesse exemplo da governanta, tanto o empregado doméstico, empregada doméstica, quanto sua patroa ou patrão, estariam recolhendo sobre um valor máximo de R$ 3.218,90, que é o atual teto dos benefícios e também do salário de contribuição. Terceira hipótese, temos aqui o contribuinte individual, tá? O contribuinte individual, ele também tem como base de suas contribuições o salário de contribuição. Para o individual, o salário de contribuição, ele pode ser uma dentre duas hipóteses. Primeiro, a remuneração auferida em face da atividade por conta própria. Segunda hipótese, eu teria a remuneração
paga o creditada a ele por serviços prestados a uma ou mais empresas, né? A empresa ou a empresas, não é verdade? Agora, o valor do limite mínimo do salário de contribuição para o nosso segurado aqui, contribuinte individual, será o salário mínimo no seu valor mensal. Então, mesmo se num dado mês o contribuinte individual não auferiu remuneração que alcançasse salário mínimo, ele se vê na condição de ter que contribuir sobre salário mínimo, tá? É o mínimo admitido como base de suas contribuições no mês, tá? O limite máximo, da mesma forma que aconteceu com os demais segurados, será o teto, que hoje está em R$ 3.218,90. Agora, o nosso amigo segurado facultativo também contribui sobre salário de contribuição. Só que o salário de contribuição para um facultativo é o valor por ele declarado. Lembrem-se que o segurado facultativo não exerce atividade laboral remunerada, senão obrigatório seria. Então, este facultativo contribui sobre um valor por ele declarado, que vai ter como limite mínimo o salário mínimo mensal. E como limite máximo, terá o teto de R$ 3.218,90, tá? Então, assim, o que eu tenho a lembrar a vocês é que o segurado especial é o único segurado que não contribui obrigatoriamente sobre seu salário de contribuição. Ele contribui sobre a receita da comercialização da produção rural, ele contribui sobre a receita da venda do artesanato, a receita da venda de serviços de turismo rural, tá? Agora, na medida em que ele só contribua sobre a venda da produção, a venda do artesanato, ou até naqueles casos que ele, sem comercializar produtos rurais ou artesanato, ele nem contribui, ele vai se aposentar com um salário mínimo. Na medida em que ele queira, tá, se aposentar com valores de, mais expressivos, maiores valores, ou que ele queira se aposentar por tempo de contribuição, situação que não é garantida ao segurado especial, na medida em que ele vá se valer só da condição de especial, ele pode contribuir como faz o facultativo, aqui sobre um valor declarado entre um salário mínimo e o teto, tá? Na medida em que ele contribua, isso aqui está previsto no artigo 99 do Regulamento da Previdência Social. Então, na medida que ele contribua, como faz o facultativo, com 20% sobre um valor por ele declarado, este segurado especial, que está usando dessa prerrogativa contributiva, poderá se aposentar com valores maiores e, inclusive, se aposentar por tempo de contribuição. Lembrar também que no caso, tá? Vamos colocar aqui 5, da inclusão previdenciária, também denominada de plano simplificado de previdência social, eu posso entender que o salário de contribuição dos facultativos individuais que querem se valer da inclusão previdenciária, pagando 11%, será de 11% sobre um salário mínimo. Então, eu posso até entender que o salário de contribuição, que é aquele valor utilizado enquanto base de cálculo para facultativos individuais que queiram, pagar aquela alíquota reduzida de 20% para 11%, eles farão isso sobre o valor de um salário mínimo. Então, nessa aula nós vamos ficar por aqui, nós vamos na aula seguinte conversar um pouquinho mais sobre o conceito de salário de contribuição para empregados e avulsos e inclusive comparar esse conceito
com o conceito de salário de contribuição para o empregado doméstico. Então, até a próxima aula.